Olá pessoal, saudações a todos. Vamos à pergunta de hoje. Quais aspectos da sua vida não estão do jeito que você queria? Há muitas pessoas que estão insatisfeitas, infelizes, frustradas, decepcionadas com suas vidas. E muito disso é resultado das expectativas, muitas expectativas que elas criam a respeito de outras pessoas. E quando elas não são atendidas, essas pessoas tendem a ficar frustradas, tristes, e isso vai roubando a força, a vitalidade, o vigor, a energia, a alegria de viver. E qual é o seu estado nesse momento? Você está satisfeito com sua vida? Eu quero apresentar a você uma chave. Você tem se sentido grato, percebido os motivos pelos quais você pode ser grato e expressado essa gratidão com atos, palavras e ações? O que é que você tem feito? Que tipo de movimento você tem feito para que a sua vida seja um, um ambiente, um espaço de satisfação, de regozijo, de gratidão e que possa influenciar e impactar positivamente outras pessoas? Que tipo de resultado você tem apresentado? E eu não estou falando somente no contexto profissional, eu estou falando decorrente das suas decisões, porque tudo está em torno de decisões. Se você nesse momento identificou ou já tinha identificado antes que a sua vida está improdutiva, está muito ruim e você está insatisfeito com ela, você é o responsável pela sua vida. Você é o responsável em dirigir o barco, o carro, dirigir a sua vida. Ela é sua. Então, só você pode mudá-la. Isso é autorresponsabilidade, é a crença de que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado e, portanto, eu sou o único que posso mudá-la. Autopiedade, vitimização e murmuração, vitimismo, isso não vai adiantar. Lamuriar, reclamar, maldizer, criticar, realmente isso vai atrapalhar ainda mais, porque tudo isso são sabotadores, são maus hábitos. E o mau hábito ele é quebrado a partir do momento que você cultiva um bom hábito de pensar tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe. E eu fiz até uma canção colocando, e eu sei que existe, que seja isso que ocupe os seus pensamentos, os meus pensamentos. Onde a mente vai, o homem a segue. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, que tipo de pensamentos você tem tido? Você tem pensado a respeito daquilo que você tem pensado? Porque muito do que vem à nossa mente é influenciado por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que nós permitimos sentir e cultivamos determinados sentimentos, por vezes aversivos e nocivos à nossa saúde física, mental, espiritual e até relacional. Nós somos um conjunto. Quando eu falo de vida sistêmica, me refiro a essas 11 áreas, que elas devem estar em harmonia. E todos os dias nós devemos nos esmerar para que elas se desenvolvam, estejam caminhando rumo à plenitude, ok? Mas vamos a algumas perguntas. Por exemplo, você está satisfeito com sua vida espiritual? Agora, o que você tem feito em relação a isso? Você dedica um tempo, já colocou na sua rotina, que foi o que falamos ontem, você colocou na sua rotina diária um momento para ler a palavra de Deus, um momento para orar, já reservou um canto da sua casa, ou pode ser mesmo no seu quarto, enfim, um ambiente que você se sinta livre, tranquilo para poder orar e desenvolver essa comunhão com Deus, ou você está procrastinando esse tipo de ação sobre algo que é fundamental na sua vida, que é essa inteligência espiritual, desenvolver essa inteligência espiritual, esse relacionamento com Deus, a fim de que ele seja puro
sincero, direto, dinâmico, intenso e profundo. Você tem comprado livros que contêm a palavra de Deus? Com quem você tem andado? Essas pessoas têm lhe ajudado a ir mais alto, a, a aprender mais sobre quem é Deus, o que Ele faz e sobre o caráter de Deus? Você tem investido também em congressos, em encontros onde você possa estar ali em comunhão com outras pessoas que compartilham da mesma fé que a sua, e assim você se fortalecer, se permitir ao novo, a mais aprendizados, a mais conhecimento a respeito de Deus? Que tipo de atividade você tem desenvolvido ministerialmente? Você tem servido aos outros? Qual é a sua motivação em estar indo à célula, a uma reunião de oração, a uma igreja? Você tem feito isso? Se tem feito, com qual motivação? Participado das atividades da congregação? E você tem feito isso de forma excelente, fazendo o melhor que você pode, como para o Senhor, sabendo que se você fizer por amor, você será recompensado? Ou você está só interessado em ter a recompensa, buscar as mãos de Deus em vez de buscar a sua face? Parentes, então aí, pai, mãe, seu ciclo familiar, você tem alguém guardado aí no seu coração com rancor, mágoa? Você dedica tempo a ir àquele churrasco? Eu sei que por vezes pode ser desafiador, principalmente para quem gosta de ficar em casa no final de semana, enfim, mas melhor é dar do que receber. E esse movimento de você ir até o outro, ir lá nessa reunião, por exemplo, um churrasco, uma confraternização, conversar com essas pessoas e ouvi-las, isso é muito importante. Quando eu me refiro a parentes, eu falo logo todo o ciclo familiar. Mas você tem guardado alguém, está com mágoa, rancor no seu coração? Você já foi até essa pessoa? Você está numa atitude orgulhosa que tem minado, roubado a sua paz? Uma atitude orgulhosa: eu não vou lá, eu não vou porque eu não fiz nada de errado. O mais maduro é aquele que cede primeiro. E sabe de uma coisa? Eu acredito que sem paz não vale a pena viver. Que vale a pena você ter os seus pais vivos se você não tem paz com eles. Os seus pais vivos e você não ter paz com eles. O que adianta? O que adianta mesmo? Você está aí existindo, com toda a saúde, enfim, mas está lembrando dos seus pais e se remetendo a uma situação do passado que ainda não foi resolvida. Conjugal, muitas pessoas estão casando para serem felizes, quando na verdade você casa para fazer o outro feliz, e a outra pessoa casa com você, ela deve fazê-la feliz, mas não que a responsabilidade seja dela, é sua responsabilidade, a sua alegria, a sua felicidade é responsabilidade sua. E por estar feliz, alegre, satisfeito, satisfeita, você vai ter condições de fazer o outro se sentir alegre, satisfeito. Você vai se doar, se entregar para que o outro também se alegre e ambos possam viver um relacionamento saudável, relacionamento maduro, de cumplicidade, de lealdade, de respeito, de diálogo. Isso, que movimento que você tem feito para regar essas sementes no seu relacionamento? Ou é só aquela cobrança, perseguição, ou simplesmente agora cada um tem os seus papéis no lar, você paga isso, eu pago isso aqui é sua responsabilidade, isso aqui são as minhas, mas tem projetos juntos ou não? São perguntas que você pode fazer. Que tipo de movimento você tem feito para melhorar o seu casamento? Tem surpresas de amor? Enfim. Filhos, quanto tempo você tem dedicado aos seus filhos, a olhar nos olhos deles, a acompanhar como é que estão sendo feitas as atividades da escola, como é que foi o dia dele, enfim, respeitar o momento de solitude do seu filho, quando ele fica no quarto, e também ouvir e considerar seriamente as opiniões, o posicionamento deles. Aí eu, em específico, coloco a fase dos adolescentes, que já tem
essa capacidade mais aprimorada para emitir opiniões a respeito de diversos assuntos. Você respeita a opinião deles ou você diz, você não sabe de nada e tem pouca idade, eu não vou nem considerar o que tu está dizendo. Social, talvez você diga, ninguém me visita, essa pandemia, eu não tenho amigos, mas ninguém fez a surpresa do meu aniversário. Mas quantas surpresas você tem feito aos outros? Você já se envolveu em quantas surpresas? O quanto que você contribuiu para que outras pessoas se alegrassem por uma ação sua? Uma atitude de você mover outras pessoas para surpreender alguém? O quanto que você guarda segredos? Ou você quer amigos, mas não quer ter um compromisso de fidelidade, de lealdade, de responsabilidade com as confissões que eles fazem a você? Saúde. Não está satisfeito com o seu peso? Fez o que em relação a isso? Não está satisfeito com sua pele? Você fez o que em relação a isso? Só foi ao médico e o que mais? Ou talvez nem isso. Como é que está a sua alimentação? Você está fazendo exercícios físicos ou não? Mas eu não gosto de academia. Mas tem mil e uma possibilidades de atividade física, de esporte, que você pode se identificar, testar e saber qual funciona melhor para você e que você pode dar continuidade. Servir. Muitas pessoas estão doentes, sabe por quê? Porque estão trancafiadas no egoísmo. Só pensam em si, no próprio umbigo, nos próprios ganhos, interesses, propósitos, sonhos, projetos, planos. Elas não pensam no outro. Elas, às vezes, até se movimentam para ajudar outra pessoa, mas é porque elas querem se sentir bem consigo. E ainda é uma motivação errada, é algo pesado de se fazer. Ou então faz o bem ao outro só por obrigação ou por uma lisonja. Enfim, são interesses diversos, mas é fazer o bem e não olhar a quem. É fazer o bem, semear, sabendo que quando você faz isso, você realmente desfruta da verdadeira alegria. Porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu. Ele não emprestou, Ele não consignou, Ele não mostrou simplesmente, olha aqui meu filho, pronto, já chega. Ele entregou. E algumas pessoas entregam, mas depois ficam alegando, enfim. Mas você tem doado o quê? Talvez você diga, eu não tenho dinheiro. Mas você tem um talento, você canta muito bem, você cozinha muito bem, você conversa, dialoga muito bem com as pessoas. Você pode dedicar tempo usando o seu talento para abençoar a outros. Você tem talvez recursos, mas não tem certas habilidades que são pedidas de você, são requeridas de você, mas você tem recursos para investir, recurso financeiro, enfim. O outro pilar intelectual, esse pilar intelectual é interessante porque mesmo que você não leia livros ou não goste muito de ler, mas você pode ver bons vídeos, seguir pessoas maravilhosas nas redes sociais e aprender muito com ela nessas passeadas que você faz diariamente, várias vezes ao dia nessas redes sociais. E cursos de graduação, curso de atualização, eu nem gosto dessa palavra de reciclagem, você já até passou, mas curso de aprimoramento, de desenvolvimento, qual foi o último que você fez? Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Enquanto você ficar dando historinhas, desculpas, e toda desculpa é um motivo camuflado com uma mentira. Desculpa é um motivo camuflado com uma mentira. Enquanto você ficar dando desculpas e fugindo da responsabilidade, nada vai mudar, pelo contrário, vai piorar. É como aquele mato que, o mato está crescendo, daqui a pouco está passando do teto. Mas ninguém teve a coragem de se levantar e agir e capinar o terreno. Financeiro. Você tem poupado, investido, trabalhado para ganhar ou somente gastado? E com o que você tem gasto? Com o que você tem utilizado o seu dinheiro para quê? Qual a motivação? Utilizando de uma forma sábia, com propriedade, sabendo o que você está fazendo, ou é simplesmente por impulso? Profissional. Você é um tipo de profissional
de excelência, que faz além daquilo que deve fazer, ou simplesmente você pega coisas do seu trabalho, leva para casa, não trabalho, mas papel, caneta e outros recursos que são da empresa, você leva para casa, ou tem feito isso todo ano, na época que vai haver matrícula dos seus filhos, pega as resmas de papel, pega outros materiais, dá para os seus filhos, seus sobrinhos. Você tem feito isso? Você é o tipo de profissional que chega no horário e sai no horário que é para sair, ou um pouco depois, ou você enrola, sai antes? Quando o chefe está presente, você age de forma correta, com aparente idoneidade e seriedade. Quando ele não está presente, quando ele viaja, você simplesmente afrouxa e quer receber no final do mês a mesma proporção, que é injusto eu não receber. Mas qual é a sua atitude? É uma boa atitude ou é uma má atitude? Faz o que é certo quando tem alguém olhando e quando ninguém está olhando, o que é que você faz? Isso é que é o caráter. Quando ninguém está olhando, é você fazer o certo. É emocional. Você tem investido em conhecer mais a si mesmo, as emoções destrutivas, as emoções que são boas para você, você tem estudado mais a seu respeito, buscado autoconhecimento, os gatilhos que são perigosos no momento em que você está numa situação de estresse, em alguma demanda, e simplesmente se você não se conhece, a tendência é soltar o freio na ladeira. Ou simplesmente você tem ignorado as questões emocionais. Lembre-se que sentimento enterrado vivo nunca morre. Então, vai sugando a sua força para viver. E muitas pessoas estão doentes com câncer. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tem muitas pessoas com câncer porque estão enterrando sentimentos, emoções destrutivas. Isso durante muito tempo, liberando cortisol, envelhecendo muito cedo, tudo por conta dessa negligência às emoções, ok? Se está insatisfeito com sua vida, preste atenção nessas áreas, vigie quanto a elas e mova-se. Haja, acorde, desperte, haja, se autorresponsabilize, se questione sinceramente, super questione-se e faça algo a seu respeito. Você é o seu maior patrimônio. Cuide de si, se abrace e viva de forma saudável. Cultive a sua alegria e dias maravilhosos. Ok? Até o nosso próximo encontro.